2,378 kg de estruturas de disquetes, 41 gramas de patilhas de plástico, 265 gramas de patilhas de metal, 97 gramas de discos magnéticos, 265 gramas de chapas metálicas e 15 gramas de pequenas peças metálicas e de plástico. Tudo isto somado são mais de 3 kg de resíduos de material elétrico e eletrónico. Mas antes de levarmos tudo isto ao ecocentro, será que conseguimos dar mais valor a estes materiais em fim de vida? É isso que vamos descobrir neste vídeo. Para quem visitar este canal pela primeira vez, deixem que me apresente. Olá, chamo-me Carla Souza e sou a cara e a voz por trás da Reinvent Your Heart. Neste canal faço tutoriais sobre poupança de recursos, materiais e dinheiro. Tudo isto aliado às artes decorativas. Hoje vamos ver como desmontar uma disquete e o motivo por que o vamos fazer. Vamos conhecer a Lili e como a podemos ajudar e também os próximos passos para os produtos criados em cada tutorial. Para além disso, vamos ver 2 projetos com peças das disquetes. Conto convosco desse lado para aumentarmos a consciência ecológica a nível global. Deixa-me contar rapidamente a história de como tudo isto começou. Estou em arrumações, como já sabem, e encontrei materiais eletrónicos e que desmontei para aproveitar materiais. Irão ver esses vídeos mais lá para a frente. Um desses materiais são as placas de circuitos impressos, ou seja, as famosas plaquinhas verdes. Achei muita piada a uma destas placas e construí um robô, o ERZAC 7.820, que já viram a sua mensagem. Só falta o vídeo de como foi construído. Quando construí achei que ficava giro, uma placa na frente e lembrei-me das disquetes. Como desmontei uma disquete e como tinha para aqui umas quantas que nunca mais usava, decidi desmontá-las para aproveitar as tais placas redondas e levar o resto ao ecocentro para reciclar. Já agora, sabem quantas disquetes desmontei? Vou revelar isso no final do vídeo. Preparem-se! As disquetes estavam aqui guardadas para projetos que nunca mais chegam. Cheguei a fazer uns copos em formato de cubo para colocar canetas, mas depois acabei por os desfazer, pois usei cola quente e não gostei. Quando estava a desmontar disquetes, comecei a pensar que isto poderia servir para mais alguma coisa. Foi quando me lembrei da Lili, mas já vos conto a história dela. Para já, vamos ver como desmontar uma disquete. Começo por puxar pela patilha deslizante que protege o disco magnético. Estas patilhas ou proteções, como lhe queiram chamar, podem ser metálicas ou de plástico. Aqui tenho mais disquetes com patilhas metálicas. Temos de ter cuidado porque na maior parte das vezes sai de lá de dentro uma pequena mola metálica que nos pode ferir. Podem ver aqui uma das disquetes com cola quente. E a inspetora da qualidade. Desculpem estar tão escuro, mas também decidi reformular o tampo da minha secretária. E claro está, esse será mais um vídeo que fica desde já prometido. Para acelerar o processo, retirei todas as patilhas primeiro, mas aqui vou mostrar-vos o processo completo apenas de uma. Fui separando cada um dos componentes para sacas ou recipientes. Depois, com a ajuda de uma lima velha, no meu caso, ou como eu chamo de fendas fina ou algo parecido, vamos forçar a parte superior das disquetes para que cada uma das partes se separe. Quando retiramos a patilha junto à abertura da disquete, onde esta pode ser lida e gravada, fica mais fácil forçar a separação das laterais. Vamos andando e torcendo para que a disquete comece a abrir. Junto aos cantos precisamos de exercer um pouquinho mais de força, pois temos os encaixes onde a disquete fecha. E como estou a gravar, é óbvio que as coisas se tornam sempre mais complicadas. Vamos lá experimentar com outra. É tudo uma questão de jeito e aplicar um pouco mais de força nestes pontos. E como a disquete já começa a estar meio aberta, podemos mesmo forçar essa abertura. Eu não estive preocupada com as partes plásticas da estrutura da disquete, pois serão para reciclar. Se virem que está a oferecer resistência, optem por outro lado. Como podem ver, saltou uma pequena trava plástica que coloquei junto das molas. Esta trava é a proteção contra a escrita da disquete. Algumas vezes sai, outras não, mas como são peças muito pequenas, acabei por colocar tudo num saco para que não se percam quando forem para a reciclagem. Como podem ver, o disco magnético já saiu da disquete. Este contém uma chapa metálica que vou aproveitar para projetos futuros. Aliás,
Só vou aproveitar estas duas peças, o disco e a chapa metálica. Ainda nem sei o que fazer com os discos, mas achei imensa piada. Depois é só descolar a chapa do disco. Esta chapa até saiu bem limpinha. Algumas saem com uma espécie de cola ou um ar castanho do disco. Basta colocar a chapa de molho com detergente da louça e é muito fácil de lavar. Claro, uma chapa ou outra fica com mais cola, mas coloquei novamente de molho e já está. Cada uma das laterais da disquete contém um disco de tecido não tecido que está colado à estrutura. Essa é a parte mais chata de retirar, pois nem sempre sai muito bem. Eu poderia não ter tido este trabalho se fosse entregar as disquetes no Ecocentro, mas como serão doadas à Lili, já vos explico o porquê de retirar o tecido. Esta espécie de tecido era uma proteção do disco magnético para que não toque na parte plástica da disquete. De um dos lados vamos encontrar uma pequena etiqueta plástica ou com um aspecto metalizado. Acabei por não retirar das disquetes, pois sendo plástico pode permanecer aqui. Agora sim, vamos lá falar da Lili. Esta é a Liliana. Há 14 anos a Lili tinha o sonho de se tornar fisioterapeuta. Há 14 anos um vírus transformou a sua vida e agora o seu maior sonho é voltar a andar. Para isso precisa de fisioterapia constante e isso é algo caro. Para angariar dinheiro, muitas pessoas juntam as tampinhas das garrafas que depois são recicladas. Eu também vou juntando as poucas tampinhas que consigo, mas isso é apenas uma gota no oceano. Por isso, quando estava a desmontar as disquetes, lembrei-me da Lili. E se todo este plástico fosse usado para ajudar as terapias? Contactei a mãe da Lili, a Dona Conceição, e perguntei se isto servia, ao que me disse que sim. Como as disquetes vão ser vendidas para reciclagem, não podem conter o tecido. Espero entregar todo este material e conhecer pessoalmente as duas meninas muito em breve. Só estou a tentar terminar um projeto para doar à Lili para que esta possa rifar e assim consiga mais algum dinheiro para as suas terapias. Quem quiser conhecer melhor toda a história da Lili, por favor consulte na descrição os links para a página de ajuda e o grupo Tampinhas com Amor. Pedi à Dona Conceição autorização para falar sobre a Lili neste vídeo. Gostaria de deixar uma mensagem muito importante para todos vós. Antes de deitarem seja o que for fora, por favor pensem os momentos e vejam que nova vida podem dar a esses materiais. Será que esses materiais ainda conseguem ajudar alguém? Quer seja a Lili ou outra pessoa, podemos sempre recolher materiais para reciclar, fazer produtos para doar, rifar ou vender. Parem um pouco, olhem para a vossa comunidade e vejam que pessoas, animais ou instituições precisam da vossa ajuda. Já foi essa a mensagem do ERSAC 7.820, ou seja, ser doado ou rifado para ajudar crianças. E é isto que quero fazer com alguns dos produtos que fizer em alguns dos vídeos. Se não forem peças específicas para prendas, direi nos vídeos que instituições ou pessoas irei ajudar com essa mesma peça. Podem também encomendar peças para que essa venda seja transformada num valor solidário de apoio para alguém. Espero que assim consigamos fazer deste mundo um pouquinho melhor. Vamos lá então ver quantas disquetes foram desmontadas? Já fizeram os vossos cálculos? Pois bem, no fim tive a coragem de juntar todas as chapas metálicas que vou aproveitar em montes de 10 e sim, desmontei 170 disquetes, ou seja, 3 kg de resíduos que agora vão ajudar mais alguém. É assim que eu vejo isto. E já só falta verem os dois projetos que para já fiz com as chapas metálicas. O nosso robô fofinho, amigo da inspetora da qualidade, e um colar todo geek. Estes colares podem ser encomendados como forma de ajudar pessoas e animais. Espero em breve trazer mais projetos solidários e certamente muito amigos do ambiente. Lembrem-se sempre que não há fora. Apesar de dizermos que vamos deitar alguma coisa fora, tudo fica neste planeta a ser acumulado em aterros. Peço-vos que partilhem este vídeo em nome da Mãe Natureza para que consigamos fazer mais e melhor. Em nome de pessoas como a Lili que precisam da nossa ajuda, em nome de todos os animais que são abandonados. Já sabem que espero por vós. Já de seguida no próximo vídeo. Até lá, beijinhos!